Pedro, conte-nos a história deste jornal, porque é que sentiu necessidade de transformar um jornal de uma região num jornal, num semanário virtual? Bom, a história já é longa, começou há mais de ano e meio e surgiu precisamente da necessidade de marcar alguma presença da região de Setúbal na internet, por um lado. Por outro, surgiu um pouco também com a necessidade de quebrar com algum adormecimento que havia na comunicação social regional da região de Setúbal. Era necessário uma lufada de ar fresco, mas o toque final da ideia foi dado pela minha filha, que na altura tinha 5 anos, e que teve aquele vislumbramento, né, que nós geralmente já não conseguimos ter e que as crianças têm. Percebeu que era muito mais fácil, de facto. Era uma evidência que seria muito mais fácil colocar as notícias na internet e as pessoas irem ver do que estar a passar por todo aquele processo convencional de fabrico dos jornais, não é? De impressão, Uma criança de de 5 anos, isso é uma coisa fantástica. Quer dizer que, de facto, são esses os futuros grandes consumidores, por exemplo, da Sol Shop, não é verdade? É. Portanto, estima-se exatamente como a franja etária de compradores. Os internautas começa bastante mais cedo, mas os compradores online, estando entre os 19 e os 28, 29 anos, obviamente que daqui por 5 ou 6 anos, quando o comércio eletrónico estiver mais evoluído, vão ter uma capacidade de compra ainda maior e já têm estes hábitos todos, portanto, no sangue, por assim dizer. Não é? Vamos então voltar à conversa com o Pedro Brinca. Ser diretor de um jornal virtual é muito diferente de ser diretor de um jornal a sério, de papel? Não é diferente. Aliás, essa tem sido talvez a luta mais empenhada que eu tenho travado, é que as pessoas percebam que o Setúbal na Rede é um jornal como outro qualquer. Passamos pelas mesmas dificuldades que qualquer outro jornal passa, em termos de arranjar notícias, em termos de tratamento das notícias e por aí fora. A diferença depois está no processo de chegada ao destinatário, de chegada ao leitor. E aí, como eu costumo dizer, entra uma outra componente do jornal, que é como eu costumo dizer também, é a componente mais politicamente correta do Setúbal na Rede. É um jornal ecológico. É um jornal ecológico. É ecológico, não gasta papel, não. não necessitamos de máquinas para imprimir, não necessitamos de caminhões ou de carrinhas a distribuir o jornal pelos vários postos de venda. Essa é a grande vantagem do jornal. Portanto, até aí o processo é igual ao dos outros jornais. Portanto, assistem a conferências de imprensa, vão aos debates, Fazemos entrevistas, tudo o que se faz em qualquer jornal. Têm jornalistas, é exatamente igual. E tem também publicidade, presumo. E temos publicidade, aliás, claro. Essa é a nossa única fonte de receitas. Exatamente. Pronto, porque depois, vocês não vendem o jornal, qualquer pessoa que possa ter acesso à internet, basta digitar www.setubalnarede.pt. Exato, é uma questão que nos tem sido colocada muitas vezes. Porque é que não passamos a cobrar os acessos? Julgo que não faz sentido. Eu defendo que a internet deve ser o mais livre possível e há outras formas de rentabilizar os produtos na internet e, evidentemente, num projeto destes teria que ser a publicidade, obviamente. Agora, volto a insistir nisso. De facto, temos os mesmos gastos que tem qualquer jornal em termos de instalações, em termos de telefone, em termos de pessoal. Quando temos o produto feito até chegar ao consumidor, aí atalhámos caminho. O jornal, a partir do momento em que está feito, o jornal sai às segundas-feiras e geralmente por volta da própria meia-noite, portanto às 0 horas de segunda ou às primeiras horas da madrugada de segunda-feira, já o jornal está disponível e pode ser lido no outro canto do mundo, não é? Exato. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, já podem ler o jornal a essa hora. Uma coisa curiosa também é, de facto, se num jornal você sabe, de facto, quantos exemplares é que você vendeu, você tem algum controle de quantos leitores é que tem? Pois, precisamente, até nesse aspecto, é muito mais fiável um jornal digital. Eu não gosto muito da expressão virtual, porque em contraponto com o real, eu acho que o jornal é bastante real. É bastante real, só está noutra esfera. Portanto, eu prefiro a expressão digital. É um tema que já vem de trás, a virtualidade. Não sei se essa parte da discussão, mas de facto, julgo que esse é um dos principais argumentos que as pessoas que trabalham na internet neste momento fazem vingar, é esse argumento da virtualidade ou da realidade. Da realidade, exatamente. Mas, dizia eu, por muito controle que haja das tiragens dos jornais convencionais, nunca se consegue saber ao certo quantos jornais é que de facto são lidos. Falar de jornais convencionais é muito difícil de saber.
O jornal faz uma tiragem, depois há os números que são devolvidos, depois há os números que são oferecidos. E se nós formos confrontar, de facto, os responsáveis pelos vários jornais convencionais, os números nunca batem certo. Na internet as coisas são muito mais fiáveis. Há contadores, página a página. Nós não só sabemos o número de pessoas que acedem ao jornal, como sabemos claramente que notícias é que as pessoas leem. E o que é que interessa mais às pessoas que leem um jornal digital? Bom, eu assisti à parte inicial desta conversa e o Nuno Ribeiro começou por referir precisamente que os produtos na internet tinham que ser direcionados às pessoas que são de facto os utilizadores da internet. Essa é uma condicionante, obviamente, do Setúbal na Rede. O Setúbal na Rede, obviamente, não pode ser um jornal generalista, na medida em que, como também já se falou aqui, não sei até que ponto é que a dona de casa será neste momento uma utilizadora da internet. Portanto, nós estamos mais vocacionados para pessoas de uma classe alta, média alta, digamos assim, e, sobretudo, aquela classe... Eu tenho um bocado de medo destes adjetivos. Estratificar, mas... É uma classe mais intelectual. E digo isto porquê? Porque os nossos principais leitores são claramente a classe política. Claro. Os políticos da região acompanham com uma grande atenção o Setúbal na Rede e nós, obviamente, trabalhamos muito nessa área, porque sabemos que eles são os nossos principais destinatários. E depois também a área empresarial, os empresários da região também acompanham. Mas, Pedro, você, enquanto jornalista, não deixa de ir ao quiosque e comprar os outros jornais, ou consulta tudo virtualmente? Eu, geralmente, os jornais convencionais tento consultá-los na internet. É muito mais prático. É mais prático. Aliás, alguns dos jornais mesmo principais de distribuição nacional já se conseguem ler na madrugada anterior. Não é necessário estar a esperar por nascer do dia para comprar no quiosque. Eu tenho que confessar que há uma coisa. Eu leio os jornais em papel, mas, de facto, quando quero recolher a informação, printo, ou seja, faço uma impressão direta da internet, porque é muito mais simpático que andar na fotocopiadora a mudar os papéis e por aí fora. De facto, também é mais uma vantagem. Não suja as mãos, é de facto mais ecológico, por aí fora. Bom dia, estamos de regresso então à última parte da Central Urbana. Hoje, quarta-feira, dia em que estamos a dedicar-nos ao comércio virtual. Temos connosco o Pedro Brinca, diretor do jornal Setúbal na Rede, um jornal semanário eletrónico que pode ser consultado diariamente a qualquer hora na internet. Quando falamos da interatividade, Pedro Brinca, no que diz respeito ao seu jornal, o Setúbal na Rede tem, por exemplo, um fórum, as pessoas podem participar também ativamente no seu jornal? Tem, aliás, o fórum e outros espaços mais interativos, digamos assim, são algumas novidades relativamente recentes que temos desde julho a funcionar e isto faz-me agora também tentar explicar um pouco. No início da conversa expliquei como é que surgiu o Setúbal na Rede, agora é preciso aprofundar também como é que foi depois o seu desenvolvimento para perceber onde eu quero chegar. É que o Setúbal na Rede, como eu disse, surgiu da ideia da minha filha e começou por ser feito em casa. Portanto, foi um projeto que nasceu amador e isto, como já se falou também um pouco aqui, há mercado, não há mercado, as pessoas recebem bem, não recebem bem. Havia todas essas dúvidas, obviamente, no início, e então nunca passou pela cabeça nem das pessoas que me acompanhavam fazer um investimento por aí além para uma coisa que era tão duvidosa. O jornal começou a ser feito em casa, a receptividade foi muito melhor do que alguma vez esperaria. Como eu disse há pouco, a classe política, a classe empresarial por aí fora, tornaram-se rapidamente leitores assíduos do jornal. E, a partir daí, a estrutura tem-se vindo a adaptar às exigências. Exato. À medida também das capacidades e do desenvolvimento que o projeto tem tido. Daí haver, desde o início, uma série de ideias, porque depois este mundo da internet é, de facto, um mundo fascinante. E agora, estes exemplos do multibanco ou dos números verdes são exemplos, de facto, bastante bons para nós organizarmos um pouco as nossas ideias e percebermos do que é que estamos a falar. A internet, no fundo, tem uma panóplia de capacidades que nós estamos muito longe ainda de as conseguir explorar. E esse é o grande fascínio de trabalhar sobre um suporte na internet. É sabermos que temos sempre muitas coisas por fazer ainda. Claro. Há muita coisa por descobrir, há muita coisa por inovar. Ou seja, desde o início do Setúbal na Rede, que há muitas ideias, muita coisa que não é possível pôr em prática. Pelo menos para já. Pelo menos para já, como eu disse, pelo facto de termos nascido com uma estrutura amadora, não haver, ao contrário do exemplo que nós tínhamos aqui há pouco, da Sol Shopping, ou mesmo da ZDNet, pronto, são grupos empresariais já com alguma solidez. O Setúbal na Rede não, tem vindo a crescer a partir também. do próprio produto Setúbal na Rede. Então,
temos crescido por etapas e a partir de julho passámos então a apostar mais na interatividade, porque agora também já temos o escritório com pessoas Claro. poder dar uma resposta mais imediata às exigências. Então temos um fórum de discussão, temos uma página de passatempos em que já estamos a oferecer uma série de... Portanto, e já se nota essa interatividade com os leitores, não é? Nota-se, eu quase arriscaria a dizer que a interatividade senti-se desde o início de uma forma mais limitada, que era com os e-mails. Porque a internet possibilita sempre, mesmo quando não há esse desafio da interatividade, a própria internet é interativa por natureza. Isto é, eu posso estar a ver um programa no CNL ou posso estar a ler um jornal, se houver uma coisa que não me agrada ou que eu discorde, Automaticamente. eu nunca fui, eu até hoje nunca fui impelido a pegar um telefone e ligar para uma televisão ou para um jornal para reclamar com qualquer coisa. Nunca fiz Mas isso. já na internet. Na internet já muitas vezes li uma coisa e automaticamente escrevi um e-mail.